Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha ocupou o território da Polônia. Diversos pedidos da retirada não surtiram efeitos. Esse foi o estopim para que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra o país germânico, dando início à Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos e matou mais de 60 milhões de vidas naquele período. Eu sou Paulo Domingos e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial se enfrentaram na Europa, África, Oceania e Ásia. O mais sangrento conflito bélico da história aconteceu motivado por diversos fatores, tendo a Alemanha como principal pela disputa da reconquista e busca de novos territórios. Depois da derrota e fracasso na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu pesadas sanções no Tratado de Versalhes, na França, pela culpa da guerra. O tratado impôs proibição à Alemanha de ter navios e aviões de guerra, no máximo 100 mil soldados de infantaria, a pagar uma dívida altíssima e a devolver os territórios que foram apropriados. A humilhação que a Alemanha sofreu perante os demais países suscitou grupos radicais com a promessa de recuperar a autoestima nacional e reconstruir o Império Alemão. Entre esses grupos, o partido nazista de Adolf Hitler caminhava e ganhava adeptos no cenário político da Alemanha. Em 1933, com a ascensão de Hitler como chanceler, imediatamente conquistou e centralizou o poder. Por onde passava, aumentava a sua veneração pela liderança que ocupava. Ele prometia ao povo alemão que reconquistaria os territórios perdidos e estava disposto a construir o Terceiro Reich. Na Itália, o Benito Mussolini também despertava uma busca para recuperar as perdas da Primeira Guerra, que causou uma grande crise nacional, gerando desempregos, greves e revoltas. O partido fascista de Mussolini alcançou o poder em 1922, onde ele se tornou o segundo Duce. Hitler e Mussolini se aproximaram e fizeram alianças militares. Mais tarde, o Japão também se aproximou e formaram o Eixo, que mais tarde lutaria contra os aliados. A França e a Inglaterra, mesmo vendo a Alemanha se unir ao Japão e à Itália, procuraram, através do diálogo, apaziguar para evitar maiores conflitos e não interferir nas decisões nazistas. Hitler e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, fizeram um acordo, o chamado Molotov-Ribbentrop, um tratado de não agressão entre os países, o que depois, em 1941, Hitler o descumpriria. O expansionismo nazista, as anexações de território e a não intervenção das grandes potências europeias acabaram levando o mundo para um outro conflito mundial sem precedentes em nossa história. Nesse cenário, os aliados eram formados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Em 1940, o território da França foi invadido pelos alemães por terra e a Inglaterra atacada pelos ares. Em 1941, os nazistas foram derrotados pela União Soviética e em dezembro daquele mesmo ano, o Japão atacou a ilha de Pearl Harbor, território dos Estados Unidos. Assim, a partir daí, os Estados Unidos entraram para a guerra. Entre 1939 e 1941, os alemães conquistaram a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a França, a Iugoslávia e a Grécia. A Alemanha avançava rapidamente, passando a dominar grande parte do continente europeu. Em 22 de junho de 1941, a União Soviética foi invadida pelos alemães, mas foram derrotados porque não tinham recursos naquele momento para manter uma guerra durante muito tempo. Ainda conseguiram cercar Leningrado por 900 dias, impedindo a entrada de comida. A intenção era enfraquecer o alimento com a fome. A população ficou em desespero total diante da falta de alimentos. A intenção dos alemães era conquistar Stalingrado, pois queriam controlar as portas do Cáucaso, onde haviam poços de petróleo. A cidade levava o nome de Stalin, depois de conquistar diversos territórios soviéticos, como a Bielorrússia, a Ucrânia e os países bálticos. A luta a Stalingrado, estima-se que nesse combate, considerado como um verdadeiro inferno, houve mais de 2 milhões de soldados mortos. Em 6 de junho de 1944, americanos e ingleses desembarcaram em 6 praias no norte da França para reconquistar aquela região ocupada pelos soldados alemães desde 1940, na região da Normândia. Mais de 6 mil embarcações foram utilizadas, 156 mil soldados, 10 mil veículos que sem a união daqueles aliados jamais teriam vencido os nazistas. No total, mais de 4.400 soldados morreram e mais de 9 mil desapareceram. Estima-se que cerca de 9 mil soldados alemães tenham sido mortos naquele combate. A Itália foi o primeiro país que desistiu da guerra, em 1943.
O Brasil, governado por Getúlio Vargas, mesmo demonstrando simpatia pelo nazifascismo no início da guerra, preferiu se manter na neutralidade, porque tinham acordos econômicos com alguns países europeus. Aqui no repositório, por exemplo, tem vídeos que tratam sobre o integralismo e o Estado Novo. Em 1943, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, veio ao Brasil e fez um acordo de utilizar a base da capital do Rio Grande do Norte como ponto estratégico para os aviões atacarem os alemães que estavam acampados no norte da África e no sul da Europa. E assim os Estados Unidos concederiam empréstimos a Vargas continuar seus planos de infraestrutura aqui no Brasil. Assim o Brasil rompeu com a Alemanha e declarou guerra ao eixo. Tropas brasileiras das Força Expedicionária Brasileira foram lutar contra os alemães na Itália. O Brasil teve sucesso e saiu vitorioso contra os inimigos. A vitória mais conhecida foi chamada de Monte Castelo. A Guerra do Pacífico foi o confronto entre japoneses e os americanos ao longo da década de 30. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já tinha disputado territórios com a União Soviética. Entre junho e agosto de 39, a chamada Batalha de Khalkhin foi o confronto entre mongóis apoiados pelos soviéticos contra os japoneses. Com a derrota, os japoneses buscavam encontrar outras regiões como ao sul da Ásia contra os Estados Unidos. Em 37, o Japão invadiu a China e em 40, a Indochina francesa e algumas colônias britânicas. No Oceano Pacífico, os japoneses continuaram no combate, mesmo já tendo assinado a rendição. Eles estavam irredutíveis. Depois de atacar a ilha americana de Pearl Harbor, em 6 de agosto de 45, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima, depois na cidade de Nagasaki. O lançamento das bombas foram motivadas pelo fato de que, mesmo o Japão já tendo assinado um documento de rendição chamado Declaração de Potsdam, eles continuavam a combater. Isso porque os soldados japoneses eram doutrinados a não se renderem, pois desistir era considerado como uma vergonha. Deveriam lutar até o fim. Entre 1944 e 1945, a Alemanha já estava fragilizada e já acumulava grandes perdas. A Alemanha fez uma tentativa de reconquistar territórios da França e da Bélgica, a chamada Batalha de Ardenas. As tropas sofreram fracasso e acabou por perder territórios da Polônia e também debilitou outras tropas que estavam em territórios do leste europeu, como Budapeste e a Iugoslávia. Percebendo que os aliados venceriam, Hitler suicidou-se. Em 8 de março, os alemães finalmente se renderam. A guerra terminou em 1945 com um saldo de mais de 60 milhões de mortos. As colônias, antes conquistadas pelas potências, buscavam suas independências políticas. A Alemanha dividiu-se e passou por um processo de desnazificação. Os ministros de Hitler e do Japão foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Acabou a Segunda Guerra, os países se uniram e formaram a Organização das Nações Unidas, que tem a finalidade da manutenção da paz entre as nações. O objetivo da ONU é evitar outro conflito semelhante como a Segunda Guerra Mundial. Obrigado por assistir os nossos conteúdos. Até a próxima!